Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica. Hoje nós vamos continuar o estudo dos conceitos do Klaus Viana e hoje nós vamos falar de peso. Sim, de peso. Eu já gravei um vídeo sobre peso no Aleatórios do Laban, mas eu acredito que o Klaus Viana tem muito a contribuir nessa discussão. Inclusive é bem interessante a gente olhar para como ele pensa peso e como ele se utiliza desse conceito na sua prática, que é um tanto diferente do Laban. Mas antes disso eu já queria te convidar a curtir o vídeo aqui embaixo para a gente dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Também te convido a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, e a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Faz tudo isso aí nesse tempo da vinheta e eu retorno já já. Então vamos lá, vamos falar de peso para o Klaus Viana. Lembrando então que a gente já falou de presença e a gente já falou de articulações. E agora a gente passa para esse conceito peso. Quando eu gravei o vídeo do Aleatórios do Laban, eu me utilizei de algumas ideias do Klaus Viana, inclusive, porque é isso, a gente vai sendo atravessado por pesquisadores, seus conceitos e suas ideias, e tudo isso vai compondo a nossa prática como educador. Então é muito comum que a gente crie essas correlações com os conceitos de muitos desses estudiosos. Mas eu queria trazer aqui novas informações para vocês ligado a essa relação de peso e que são importantes para o Klaus Viana. Eu queria lembrar que para o Klaus Viana, peso não é um dos 4 fatores que geram qualidades diferentes de movimento. O peso está conectado a esse estudo da estrutura do corpo, do entendimento da estrutura do corpo, que vai melhorar a minha execução técnica do movimento. E o peso, então, ele é um conceito de transição entre o estudo das articulações e o estudo dos apoios. Então, para a gente entender como é que essas articulações chegam nas ideias de apoios e como é que eu uso os apoios para me mover e para trabalhar com dança, para trabalhar tecnicamente com o movimento, eu preciso, então, desse estudo do peso. Para o Klaus Viana, existem 2 questões que vão ser muito importantes para entender peso. Uma é a ideia de ativo e passivo, pensar peso ativo e peso passivo. E a outra é a questão do tônus, que eu já me utilizei desses conceitos todos lá no Aleatórios do Laban, mas para o Klaus isso é muito mais aprofundado. Lembrando que eu disse no primeiro vídeo do Klaus que o Klaus era um labaniano, ele era um cara que tinha estudado as teorias do Laban, mas ele vai recriar possibilidades de ensinar dança e de pensar corpo a partir dessas teorias. Então quando a gente pensa o peso passivo, que seria aí um primeiro estudo importantíssimo para o Klaus, é esse peso de quando o nosso corpo está relaxado. Então, se eu deito no chão, solto o meu corpo no chão, e estou lá imóvel, com peso solto no chão, eu estou então trabalhando esse peso passivo. O peso passivo está ligado a quando partes do meu corpo estão repousadas em outros lugares. E então não existe um acionamento de tônus envolvido. Quando a gente fala que não tem acionamento de tônus, não significa que não tem tônus. É importante a gente lembrar que o tônus é um estado de tensão permanente que existe na nossa musculatura. Ou seja, não existe uma pessoa sem tônus ou um movimento sem tônus.
Quando a gente fala isso de um jeito mais popular, a gente está querendo dizer que a pessoa não acionou o tônus como deveria, que a pessoa está muito hipotônico, né? Que ela está relaxado demais para aquilo que ela vai fazer, mas não significa que a pessoa não tem tônus. Então, no peso passivo, esse acionamento de tônus, ele não existe, né? A gente tá ali só com o tônus normal necessário para estar solto e relaxado no chão. Então, experimentar esse corpo relaxado e, inclusive, tentar se mover com esse corpo mais relaxado possível, né? O mais abandonado de peso possível, é um estudo bem interessante e bem importante. Inclusive porque existem pessoas que guardam tensões específicas em partes do corpo e elas não conseguem ceder à gravidade, elas não conseguem pesar. É por isso que o Klaus indica, inclusive, trabalhos em dupla nesse momento, para que outra pessoa possa sentir o peso das partes do corpo do colega, perceber se o colega está de fato relaxando esse corpo, né? Possa massagear e sentir esses pesos e possa fazer esse colega relaxar ainda mais e soltar esse peso ainda mais lá para o chão. Então, essa seria a ideia de peso passivo e do estudo de peso passivo. Quando é que a gente começa a ter o peso ativo? O peso ativo começa quando eu aciono um movimento, né? Então a gente pode tentar se movimentar com peso passivo, mas de alguma forma a gente vai já estar acionando esse peso ativo aí, que é então esse acionamento do tônus acontecendo. Então a gente pode começar a brincar com transferências de peso e pequenos deslocamentos pelo espaço, inclusive pelo chão, para experimentar então esse acionamento muscular necessário para a gente se mover. Esse é o nosso tônus ativo. Então o que o Klaus vai dizer é que a gente precisa saber regular o nosso tônus para executar certos movimentos. Normalmente quando o aluno está aprendendo alguma coisa e ele está muito inseguro, ou nessas aulas muito tradicionais, onde o professor é rígido, grita com o aluno, aí às vezes o professor é muito modelo e o aluno quer chegar naquele modelo ideal e tal. Quando o aluno executa o movimento pela primeira vez, normalmente ele executa com hipertonia, com excesso de tônus. E aí aquilo fica super rígido, super tenso. E é muito difícil para o aluno entender essa regulação do tônus. Por isso que é importante estudar peso, entender essas variações de peso, porque às vezes tudo que o aluno precisa é liberar a musculatura, porque quando a gente libera a musculatura, a gente libera as articulações. O excesso de tônus faz com que as articulações se comprimam e que a gente não consiga se movimentar. Já viu aquelas pessoas super bombadas de academia que quando vai dançar é horrível? É porque tá com tanto tônus ativado, existe uma tensão muscular tão gigantesca naquele corpo que as articulações, né, esses espaços entre os ossos estão atrofiados e é muito difícil para essa pessoa ter o molejo, a maleabilidade, a ginga brasileira para dançar. Então essa é a importância de pensar nesses três conceitos aí, que é o peso ativo, o peso passivo e o uso do tônus, quando a gente pensa nesse fator peso. Então o Klaus nos propõe que a gente pare de pensar dança como tensão muscular e que a gente comece a pensar dança, corpo e movimento como atenção muscular. Essa possibilidade de regulação aí para as nossas necessidades e para que a gente faça os movimentos tanto cotidianos como em cena de um jeito mais interessante, mais leve e que o público perceba essa sensação gostosa de dançar e não essa sensação sofrida de executar um movimento que está muito difícil de ser feito. Bom, esse é o nosso estudo de peso do Klaus Viana. Eu termino por aqui. Até o nosso próximo vídeo no canal. Tchau, tchau!